à resolução do exercício de verificação de funções ímpares graficamente. Temos aqui 3 funções, pronto, cada uma delas, e vamos verificar se estas funções são ímpares. Pronto. Então vamos iniciar aqui pela primeira função que nós temos aqui, a imagem, e verificamos que esta função, antes de mais, precisamos de saber o que é uma função ímpar e como é que nós podemos verificar, olhando para um gráfico, se a função é ímpar. Basta saber que a função, para ser ímpar, tem que ser sempre simétrica em relação, relativamente, isto é, à origem do referencial. Pronto. O que é que isto poderá querer dizer? Quer dizer que, se numa função par bastava dividir uma folha a meio segundo o eixo das ordenadas, portanto o eixo dos y, numa função ímpar não chega só dividirmos a folha a meio. Temos que dividir também a folha a meio e depois ainda voltar a dobrá-la. O que é que eu estou a tentar dizer com isto? Estou a tentar dizer que, se eu agarrasse numa folha A4, portanto, teria que considerando, dividindo ao meio, e essa divisão ao meio seria, por exemplo, o meu eixo dos y. Este eixo dos y seria um meio da folha, a qual eu tinha dividido, e ao dobrar essa função para esse lado, e depois ao voltar a dobrar para baixo, portanto, ao dobrar em 2, o que vai acontecer é que esta parte da função, se a gente pensarmos bem, portanto, se eu agarrar nesta parte e se eu dobrava para este lado, e depois se eu voltar a dobrar cá para baixo, esta parte da função vai coincidir exatamente com os mesmos pontos que desta parte da função. Portanto, posso então concluir que a função é ímpar, vírgula, porque é simétrica em relação à origem do referencial. Pronto. Agora, verificando aqui esta função aqui de baixo, pronto, graficamente. Esta função não pode ser ímpar. Porquê é que não pode ser ímpar? Porque se nós fizermos o mesmo raciocínio que tivemos cá em cima, portanto, se dividirmos vamos já pensar, se dividirmos a folha a meio, exatamente, tudo o que está aqui desta parte, deste lado da função, do lado direito, vai coincidir exatamente com o do lado esquerdo. O problema é que uma função ímpar não pode só dobrar a meio. Teria que depois vir cá para baixo. Isto é, se eu dobrasse para este membro, para este lado, para o lado esquerdo, então obrigatoriamente depois teria que dobrar para baixo. E ao dobrar esta folha de novo, então vou verificar que os pontos não vão coincidir um com o outro. Portanto, esta função não seria ímpar, mas seria uma função par. Ok? Pronto. Mas vamos então concluir em relação às funções ímpares. Portanto, posso dizer que a função não é ímpar, vírgula, porque não é simétrica relativamente, pode-se dizer também assim, relativamente à origem do referencial, isto é, à origem do referencial. Pronto. Está justificado o facto de uma função não ser ímpar. Esta função, ora bem, esta função que está aqui é uma função ímpar. Porquê que é uma função ímpar? Porque se nós verificarmos esta parte que está aqui, lá está, se por exemplo, em vez de estarmos a fazer para a mesma direção, vamos fazer ao contrário, que também é possível fazer isto, que era dobrar para este lado, portanto dobrava aqui a meio e depois poderia também dobrar para este lado que aqui está. Então o que é que acontece? O que acontece é que
exatamente os mesmos pontos que se encontram nesta parte da função vão coincidir com os mesmos pontos que estão nesta parte da função cá em baixo, na outra parte da função, isto é. Portanto, podemos também concluir que a função é ímpar, vírgula, porque é simétrica relativamente à origem do referencial. Pronto. Agora, aqui um pequeno à parte. Se nós repararmos, todas as funções que eu coloquei aqui, elas para serem, isto é, são todas ímpares. As que são ímpares passam sempre na origem do referencial. Mas atenção, para que uma função seja ímpar, não tem obrigatoriamente de passar na origem do referencial. Por exemplo, vou dar aqui um exemplo aqui que não está aqui. Imaginando aqui uma função, temos aqui o nosso eixo das ordenadas e o nosso eixo das abscissas, portanto, abscissas ordenadas, e a função faria isto, por exemplo. Uma função de proporcionalidade inversa. Ora bem, esta função também é uma função ímpar. Porquê? Porque se eu, por exemplo, dobrasse aqui sobre o eixo das ordenadas e depois voltasse a dobrar sobre o eixo das abscissas, todos os pontos desta função iriam coincidir, isto é, deste lado da função, iriam coincidir exatamente com estes pontos desta função, da outra parte da função. Logo, também posso concluir que a função é ímpar. E a justificação será sempre a mesma. Portanto, porquê? Porque é simétrica relativamente à origem do referencial. Portanto, é sempre, para justificarmos que uma função é ímpar, a justificação é sempre a mesma utilizada nas outras funções anteriores. Portanto, esta parte foi só apenas porque por vezes vocês podem confundir e pensar que a função ímpar teria que obrigatoriamente passar aqui na origem do referencial.